Muito bem, nós estamos aqui para dar continuidade a esse comentário bíblico para você, capítulo por capítulo, verso por verso. Nós estamos no 2 Reis, capítulo 15. Mas antes de comentar 2 Reis, capítulo 15, quero mencionar algo do capítulo 13 de 2 Reis, que no primeiro verso diz que quando o rei Jeoacás começou a reinar, foi no 23º ano de Joás, filho de Acasias. Então, diz que ele reinou por 17 anos, era o 23º, dá 40 anos. Mas diz que o seu filho, o filho do rei Jeoás, filho de Jeoacás, começou a reinar, no verso 10, diz que no ano 37, o que dá a impressão que foram só 14 anos que ele reinou. O que acontece é que quando Joás começou a reinar, Jeoacás ainda reinava. Então, por 3 anos, tanto Joás reinava e Jeoacás. Havia os dois reinando, pai e filho. Não é? Então, possivelmente aconteceu algo com Jeoacás que o impossibilitou nos últimos 3 anos de ele reinar e seu filho reinar no lugar, nos últimos 3 anos do reinado de Joás, né? Então é essa a diferença que existe no capítulo 13, de 17 anos, que seria no ano 23 de Joás, e aí depois disso no ano 37, que daria 14 anos apenas. Como é que poderia ser 17? A razão é que Jeoás, filho de Jeoacás, reina com seu pai em Israel. Também Jeoás teve um privilégio muito grande. No capítulo 13, verso 14, ele veio a visitar Eliseu. Eliseu estava doente e ele chegou, e quando ele viu, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto. Ele chorou e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Essa expressão que ele disse, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, interessantemente, ela repete em 2 Reis, capítulo 2, verso 12, quando Elias se apartou de Eliseu. O que vendo Eliseu clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Capítulo 2, verso 12. Então, essa expressão, meu pai, alguns sugerem que Jeoás também talvez teve uma visão que estava se aproximando a partida do profeta Eliseu. Eliseu profetizou muitos anos, foram quase 70 anos, isso significa que Eliseu provavelmente morreu com perto de 90 anos de idade, foram quase 70 anos profetizando. Foi um grande profeta e Deus honrou esse profeta mesmo depois da sua morte, quando cai um corpo na sua sepultura e toca nos seus ossos, volta a viver, não é? Então, Eliseu. Muito bem, vamos continuar, 2 Reis. O livro de Reis tem 25 capítulos, nós estamos no capítulo 15, só falta 10 capítulos para concluirmos esse livro, onde estamos estudando capítulo por capítulo, possui 719 versos. Apesar de o livro de 1 Reis ter menos capítulo, 22, ele possui mais versos, 819. 2 Reis tem mais capítulos, menos versos. Então, continuando. Azarias, rei de Judá. Tem hora que alterna, nós vamos para o reino do norte, tem hora que volta para o reino do sul. É assim que o autor faz. E ele dá o ano em que, se tem o reinando no reino do norte, ele diz qual é o ano que esse rei está reinando. Quando o rei do sul começa, aí esse rei reina, e aí ele depois dá o ano do outro, não é? Do outro reinado. Nós acabamos de falar de Jeroboão. Jeroboão foi o rei que mais reinou. Jeroboão, esse é Jeroboão II. Teve o Jeroboão I, esse aqui é Jeroboão II. Ele reinou 41 anos, né? E quando ele morre, Zacarias, seu filho, reinou. Claro, como ele reinou 41 anos, vai sempre ter um rei de Judá que começa a reinar durante o reinado de Jeroboão. Diz aqui, no ano 27
de Jeroboão. No ano 27 de Jeroboão, ele reinou 41 anos, rei de Israel. Começou a reinar Azarias, filho de Amazias, rei de Judá. Então Azarias começa a reinar, ele é filho de Amazias, rei de Judá. Tinha 16 anos quando começou a reinar, e esse aqui também vai reinar muito tempo em Judá. Até então, o rei que tinha reinado em Judá era o rei Asa, que tinha reinado 41 anos. Mas agora, esse rei, Azarias, né, vai começar a reinar. Azarias ele tinha 16 anos e ele vai reinar por 52 anos. Então, quando ele morre, já tem 68 anos, não é? Ele reina por 52. Esse agora passa a ter o recorde. Até então, quem tinha o recorde era Asa, com 41 anos. Né? Davi reinou 40, Salomão 40. O rei Joás também reinou 40 anos. Asa tinha reinado 41. Agora nós vamos ter Azarias reinando 52 anos. Devo dizer que o rei que mais reina em Judá é Manassés. Manassés reinou 55 anos. Foi o rei que manteve o recorde de mais tempo reinando. Mas esse tinha 16 anos quando começou a reinar, Azarias, e ele vai reinar, verso 2, 52 anos, reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias, seu pai. Então, somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos, né? Então, o povo ainda mantinha queimando incenso nos altos e não foi tirado. E o Senhor feriu o rei, e este ficou leproso até o dia da sua morte, e habitou numa casa separada. Porém, Jotão, filho do rei, tinha o cargo da casa, julgando o povo da terra. Esse Azarias diz que é Uzias, não é? E a razão que ele ficou leproso, que ele entrou no templo para queimar, no santuário, né? Para queimar incenso, que só era permitido fazer os sacerdotes. E ao entrar, ele ficou leproso até o dia de sua morte, e por isso ele habitou numa casa separada. Porém, Jotão, filho do rei, tinha o cargo da casa, julgando o povo da terra. Então, devido à sua lepra, ele não julgava, quem julgava era Jotão. Ora, os mais atos de Azarias e tudo o que fez, porventura não estão escritos no livro da crônica dos reis de Judá. E Azarias dormiu com seus pais e o sepultaram junto aos seus pais na cidade de Davi, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Esse Azarias é Uzias, que é, no ano que ele morre, é o ano que Isaías diz que viu ao Senhor, Isaías capítulo de número 6. Muito bem, falando de Azarias, cobriu esses versos, nós vamos agora voltar para o reino do norte, quando Jeroboão II dormiu, né, com seus pais, com os reis de Israel, Zacarias, seu filho, reinou. Agora, vamos voltar, verso 8, para o reino do norte. No ano 38 de Azarias, rei de Judá, reinou Zacarias, filho de Jeroboão, esse é Jeroboão II, sobre Israel em Samaria, 6 meses, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Essa é a tendência de todos os reis do reino do norte. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como tinha feito seus pais, e nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Esse Jeroboão não é o pai dele, mas o Jeroboão, primeiro lá que reinou, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. E Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele. Então, esse rei vai haver uma conspiração. Zacarias conspirou contra ele e o feriu diante do povo e o matou e reinou em seu lugar. Ora, os mais atos de Zacarias, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel.
E esta foi a palavra que o Senhor falou a Jeú, dizendo: teus filhos, até a quarta geração, se assentarão sobre o trono de Israel. E assim foi. Então, esse Zacarias é o último dos filhos de Jeú que se assentaram. Jeú, por causa do seu zelo, acabar com o culto de Baal no Reino do Norte, Deus fez uma promessa para ele que até 4 gerações se assentariam no trono. Então, vamos ver as 4 gerações. Jeú, Jeoacás, foi a segunda. De Jeoacás, Jeoás, que é o rei da época que testifica a morte de Eliseu, que falou carros de Israel e seus cavaleiros, não é? Que indica talvez que ele teve uma visão da passagem de Eliseu, assim como Eliseu e Elias. Então nós temos Jeú, Jeoacás, Jeoás, depois Jeroboão, e a 4ª geração é Zacarias, não é? Então, os 4 foi Jeoacás, Jeoás, Jeroboão e Zacarias. Mas Zacarias só reina 6 meses, e Salum, filho de Jabes, conspira contra ele, e tira, e assim acaba a dinastia de Jeú. Houve 9 dinastias no Reino do Norte. 19 reis, 9 dinastias, né? Sendo que Jeú teve 4, quase 100 anos de seus filhos reinando sobre Israel. Salum agora reina em Samaria. 1 mês, Salum, filho de Jabes, começou a reinar no ano 39 de Uzias, rei de Judá, e reinou 1 mês inteiro em Samaria, 1 mês inteiro, porque Menem, filho de Gade, subiu de Tirsa e veio a Samaria e feriu a Salum. Ele tinha tirado o rei Zacarias, não é? E ele só dura 1 mês. Ele não é o rei que menos. Zinri foi o menor de todos, né? Então agora Zacarias reinou 6 meses. Esse Salum vai reinar apenas 1 mês. E Menahem, filho de Gade, subiu de Tirsa, veio a Samaria, feriu a Salum, filho de Jabes em Samaria, o matou e reinou em seu lugar. Ora, os mais dos atos de Salum e a conspiração que fez, eis que estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Então Manaém feriu a Tifissa e todos os que nela havia, como também seus termos desde Tirsa, porque nela tinha aberto e os feriu, pois, e todas as mulheres grávidas fendeu pelo meio. Esse Manaém é terrível, que ele mata de mulheres grávidas ali, fende essas mulheres no meio, né? Nós vemos que ele Menahem vai ter essa atitude de ferir essas mulheres. Menahem reina sobre Israel. Verso 17, capítulo 15. Desde o ano 39 de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gade, começou a reinar sobre Israel e reinou 10 anos em Samaria. E fez o que era mal aos olhos do Senhor todos os seus dias, se não apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Então veio Pu, rei da Síria, contra a terra de Manaém, deu a Pu 1000 talentos de prata, para que a sua mão fosse com ele, a fim de firmar o reino na sua mão. Menahem tirou esse dinheiro de Israel e todos os poderosos ricos para dar ao rei da Síria, para cada homem 50 ciclos de prata. Assim voltou o rei da Síria e não ficou ali na terra. Ora, os mais atos de Menahem, tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E Menahem dormiu com seus pais, e Pecaias, seu filho, reinou em seu lugar. O reino do norte está quase chegando ao seu fim, né? Nós vamos ter mais alguns reis, até que a Síria vai invadir. Note que no reinado de Menahem, Pu, que era rei da Síria, já foi contra a terra, né? Mas ele acabou dando 1000 talentos de prata, e aí fez com que Pu se retirasse e deixasse eles em paz.
porque também o Senhor, diz a Bíblia, né, não tinha ainda decidido tirar o reino do norte, ou Israel. Pecaias se torna rei de Israel. Reinou no ano 50 de Azarias, lembra que Azarias reinou 52 anos, então no ano 50 de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Pecaias, filho de Menaim, reinou sobre Israel em Samaria 2 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Esse verso é um verso típico dos reis de Israel. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. E Pecaias, ou Peca, né, filho de Remalias, seu capitão, e Peca vai conspirar contra ele. Filho de Remalias, seu capitão, conspirou contra ele e o feriu em Samaria. Note que o rei é Pecaias, mas quem vai se rebelar contra ele é Peca. Peca, filho de Remalias, seu capitão, conspirou contra ele e o feriu em Samaria, no passo da casa do rei, juntamente com Argobe e com Arié. E com ele estavam 50 homens dos filhos dos gileaditas, e matou e reinou em seu lugar. Então matou Pecaias e agora vai Peca reinar. Ora, os mais atos de Pecaias e tudo quanto fez, eis que estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. No ano 52 de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Peca, filho de Remalias, e reinou sobre Israel em Samaria 20 anos. Ele vai reinar 20 anos e fez o que era mal aos olhos do Senhor, nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Esse é um verso que repete diversas vezes no livro de 2 Reis, aquilo que Jeroboão, os pecados de Jeroboão, não é? E nos dias de Peca, rei de Israel, note que já está se aproximando o tempo de Israel ir para a Síria. Nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Síria, e tomou a Ijon, e Abel-Met-Maaca, e Jamoa, e Aquedes, e Azor, e a Gileade, e a Galileia, e toda a terra de Naphtali, e os levou para a Síria. Note que o reino de Israel está diminuindo. Ele veio a Tiglat-Pileser, isso deu mais ou menos no ano 740 antes de Cristo. Ele já veio, tomou tudo, né? O rei da Síria tomou Ijon, Abel-Maaca, Zamoa, Aquedes, Azor, a Gileade, a Galileia, toda a terra de Naphtali, e os levou para a Síria. Diz que aqui começou já o domínio da Síria durante o reinado nos dias de Peca. E note que foi os termos da Galileia e Naphtali. Interessante, muita gente pergunta, por que Jesus iniciou o seu ministério na Galileia? Por que ele não começou em Jerusalém? E até Mateus, eu gosto de ler esse texto aqui de Mateus, e é uma profecia do profeta Isaías, que vivia nessa época. Mateus capítulo 4, né, tem a ver com 2 Reis, capítulo 15, verso 29. Mateus 4 diz assim: deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naphtali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon, terra de Naphtali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios ou das nações, depende da tradução. Então, muita gente diz, por que Jesus iniciou o seu ministério? O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Por que começou